Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, aqui mais uma vez o Antônio Neri, fazendo aí uma meditação sobre como Deus se esvaziou dos heróis da fé. Nessa perspectiva, Deus se esvaziou da insensibilidade de José. Não obstante José ser um grande estadista, que realmente, quando se aproxima de Faraó e interpreta o sonho de Faraó, dizendo que a terra teria 7 anos de fartura, mas também teria subsequentemente 7 anos de fome. Faraó o coloca como administrador de tudo isso, e José foi tão bem sucedido que tudo que ele juntou nos 7 anos de fartura para os 7 anos de fome do Egito sobrou, e ele pôde então vender para outros povos que também estavam vivendo aquela situação de fome e que foram comprar os mantimentos no Egito. E nós vamos meditar nessa perspectiva de insensibilidade de José em 3 pontos. Primeiro na adolescência, depois no encontro que ele teve com os irmãos, quando os irmãos foram comprar mantimentos no Egito, e em terceiro lugar, dele não ter feito com que o povo voltasse para Canaã antes da sua morte, antes da morte do faraó. Vamos ver na adolescência. Deus se esvaziou da insensibilidade de José na adolescência porque ele deixou que a vaidade, deixou que a arrogância, deixou que o dom que Deus deu para ele de ter sonhos e interpretar os sonhos fizesse com que um sentimento de raiva, de inveja e de vingança crescesse no coração dos seus irmãos. Ele teve sonhos em que os seus pais e seus irmãos se submeteriam a ele. E ele contou de um jeito que os irmãos, principalmente os irmãos, não gostaram, e que o próprio Jacó, o seu pai, o exortou nesse sentido. Mas o pai também cultivou e levantou também um sentimento de inveja em relação aos irmãos, porque, sendo José o filho mais velho da mulher amada, que era Raquel, ganhou uma capa, uma túnica bonita, e ao ganhar essa túnica do pai, ele foi exibir diante dos irmãos. Os irmãos também não gostaram, porque ele recebeu a túnica em detrimento dos irmãos não terem recebido nada. Ele tinha muito carinho do pai, em detrimento dos irmãos não receberem tanto carinho assim. E na primeira oportunidade que tiveram, quando José foi espiar os irmãos que estavam lá trabalhando, pastoreando as ovelhas do pai, os irmãos então pegaram e o venderam como escravo. Então a insensibilidade está aí. Ele poderia não ter contado o sonho, ele poderia não ter interpretado o sonho, ele poderia não ter colocado de uma forma que surgisse um sentimento de inveja, um sentimento de raiva, um sentimento tão negativo que levou os irmãos a vendê-lo como escravo. Deus se esvaziou então da insensibilidade de José nesse período da adolescência, pré-juventude. Ele, como escravo, ele na casa foi vendido como escravo doméstico para Potifar, um homem importante do Egito, que gostou muito dele, que gostou da forma dele trabalhar, mas que em um certo momento José foi traído pela mulher de Potifar e foi preso. Na cadeia ele recebeu 2 servos de Faraó que estavam ali presos, interpretou os sonhos, e quando um deles voltou ao convívio de Faraó, a servir Faraó, Faraó, atormentado com esse sonho das 7 vacas gordas, que eram comidas pelas 7 vacas magras, 7 anos de espigas muito bonitas e depois espigas muito esmirradas, o servo do rei então lembra de José, que o chama, e ele interpreta o sonho de José nesse sentido. Sendo administrador e de sucesso, sabendo que os mantimentos sobraram, todo o armazenamento que ele fez sobrou, ele começou a vender para outros povos. Daí Jacó mandou os seus filhos comprar mantimento, José os reconheceu, mas criou todo ali um drama, dificultando o retorno, fazendo com que eles ficassem presos, depois exigindo que o filho mais novo, seu irmão mais novo, Benjamim, viesse ao Egito,
criando uma grande dor, um grande drama na vida de Jacó, quer dizer, desnecessário, insensível. Ele podia ter logo se revelado, resolvido logo as questões, colocado em pratos limpos e finalmente, como fez, ter perdoado a todos. Nesse sentido, ele foi insensível e essa segunda parte, Deus se esvaziou da insensibilidade de José aí. O terceiro ponto é que, considerando a tradição oral, em Gênesis 26, 2, Deus fala para Isaac, pai de Jacó, para não descer ao Egito. Está na segunda pessoa do plural, não desçais ao Egito, ou seja, Isaac e toda a sua descendência em todo o decorrer da história dos seus filhos e netos. E Jacó, pela tradição oral, deve ter recebido esse ensinamento do pai e não lembrou na hora. Jacó também deve ter passado pela tradição oral para os seus filhos, inclusive para José, que também não consideraram isso na hora, e José mandou descer o pai com toda a sua família para o Egito. Eu considero que foi um ato de insensibilidade. Jacó estava doente, por que José, com todo o seu luxo, todos os seus carros, todos os seus soldados, não foi ele para Canaã levar os mantimentos e matar a saudade dos pais? Por que Jacó teve que descer? E em descendo, por que ficou tanto tempo no Egito? Por que não voltaram antes dos 30 anos? Daí, Faraó morreu, José morreu, o Faraó novo, orientado pelos seus conselheiros, observaram que os israelitas estavam crescendo muito, daí os escravizaram por 400 anos. Eles ficaram então 430 anos no Egito e Canaã, nesse sentido, foi povoada por outros povos, que é um ponto negativo, porque no retorno com Moisés e especificamente com Josué, eles tiveram que reconquistar a terra de Canaã, dada a Abraão, dada a Isaac, dada a Jacó e todos os seus descendentes. Isso gerou muitas guerras e nós vamos continuar essa história aí, mas considero aqui que Deus se esvaziou da insensibilidade de José. E assim como Deus se esvaziou de José, nós hoje precisamos tomar cuidado com as nossas vaidades. Mesmo quando Deus nos dá um dom especial, precisamos ter cuidado para não fazer com que isso gere um sentimento de querer mais honra em detrimento do outro irmão, porque todos nós somos dotados de dons no mesmo nível, temos diante de Deus, da visão de Deus, do olhar de Deus, do sentimento de Deus, a mesma dignidade. Todo servo de Deus, todos os seres humanos que buscam encontrar a Deus têm a mesma dignidade diante do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Precisamos então ter cuidado para que Deus não se esvazie da nossa insensibilidade. É isso aí. Boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de me apoiar nesse ministério que eu tenho desenvolvido e estou ainda no início. Espero o apoio de todos. Paz e bem para todos. Amém.